A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Que Deus abençoe grandemente. Amém? Nós vamos dar início neste momento a um novo tema, Espíritos Enganadores, Doutrina de Demônio, que se encontra ali na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Nós vamos continuar a tratar das falsas doutrinas, os falsos ensinos e a atuação de Satanás e os meios que ele usa para enganar o ser humano, isso desde Gênesis, capítulo 3. Amém? Nós vamos praticamente dar continuidade ao estudo anterior que está no canal, sobre o tema Lobos Devoradores de Ovelha, está lá no canal. Vamos falar alguns pontos que já foi falado lá e vamos acrescentar outras coisas. Eu creio que vai ser de grande valia. Amém? Você que está na sua casa, tem a sua Bíblia, é muito importante que você acompanhe cada ensinamento dentro da Palavra de Deus. Quero ler um texto aqui, capítulo 4, versículo 6, de Oséias. A parte A do versículo está escrito assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, ponto e vírgula. Amém? Em paralelo com esse verso, eu quero ler capítulo 5, versículo 39 do Evangelho de João, que está escrito assim: Examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? Então, como ter o conhecimento da salvação de Jesus Cristo? Examinando as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nela a vida eterna. A vida eterna está onde? Nas Escrituras, em Jesus Cristo. É em Jesus Cristo, dentro das Escrituras, que nós encontramos o Senhor, os seus ensinos, o seu caminho. Então, há uma necessidade de nós examinar, não somente ler, mas examinar. Amém? Então, fica aqui esses dois textos, nesses dois livros, a princípio, para chamar a nossa atenção para algo que é muito importante. E quero falar mais para os irmãos que de nenhuma forma estou aqui para confrontar pessoas, religião, querer ser melhor do que ninguém, mas é diferente você o respeitar, e o aceitar. Tem muitos ensinos que nós não vamos desrespeitar, guerra em nome de religião, isso não é agradável aos olhos de Deus, e é o que se vê no mundo inteiro. Cada um defendendo as suas doutrinas, os seus ensinos, mas não defendendo, de fato, a palavra de Deus. Nós temos que defender a doutrina de Cristo, e não gerar guerra, carnal, irmão contra irmão, pessoa contra as pessoas, pois o Evangelho não tem esse propósito. O Evangelho ele veio trazer o amor, e através do amor a unificação do ser humano, a unidade do ser humano. Então o amor de Deus que foi derramado nos nossos corações pelo seu Espírito, como Paulo escreveu em 5, verso 5, Romanos, foi derramado por Cristo Jesus, começou aí a obra redentora sobre a terra e chegou até nós hoje. Amém? A gente tem que respeitar todos os credos, a fé de todas as pessoas, cada um tem sua fé, cada um pode fazer a sua escolha, mas a gente não é obrigado a concordar com os ensinos, respeitar uma coisa e concordar com aquilo que as pessoas crêem é completamente diferente. Nós podemos discordar, com classe, com respeito a crença e a fé de cada um. Amém? Então nós vamos tratar de muitas coisas aqui dentro desse ensino. Nós vamos, para nós compreender mais a profundo, o agir de Satanás, através das falsas doutrinas, no meio da feitiçaria, como também no meio do Evangelho e de tantos ensinos que existem por toda a terra. Nós vamos compreender aqui um pouco sobre os anjos. A origem dos anjos, é claro que foi Deus. E quero aqui deixar bem claro, quando se fala da palavra de Deus, muitos têm visões diferentes, apesar de ser a mesma palavra.
mas infelizmente há, né, cada um tem um entendimento um pouco que diferente, né, apesar de ser a mesma palavra, né, e muitos certamente não vão concordar com o entendimento que eu tenho, como que outros têm também. A gente vê uma desavença muito grande, uma desconcordância entre ensino e mais ensino muito grande, porque um tem uma visão de um determinado assunto e outro tem outra visão, outro já entende de outra maneira. Enfim, e você vê, principalmente no canal, no YouTube, várias pessoas pregando, e concorda, outros, a maioria discordam, e é assim de uma forma geral. Mas eu quero aqui deixar bem claro para os irmãos que a mensagem central das Escrituras Sagradas é a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém? É a salvação pela fé em Cristo Jesus. Se você tem fé em Cristo Jesus, obviamente você vai se afastar do pecado, vai viver uma vida de santidade, pois a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Capítulo 12, versículo 14 de Hebreus, né? Vai se afastar da mentira, do pecado, do vício, da prostituição, vai viver uma vida separada para Deus, né? Uma vida de renúncia, né? E isso é o mais importante. A mensagem central é a salvação. Existe muita discordância entre interpretações e mais interpretação, mas nós temos que ter esse ponto específico. A mensagem central, de dentro da palavra de Deus, é a salvação pela fé em Cristo Jesus. E se a pessoa tem fé, ela se afasta do pecado, né? Ela abomina tudo aquilo que a Bíblia ensina e segue com Cristo até a vinda do Senhor, e a pessoa fica ali firme, tá bom? Então guarda isso no teu coração. Ainda que esteja tanta discordância, e tem pessoas que já até se desviaram, saíram da igreja porque não sabem ao certo a seguir, né? Porque as mesma igreja, a mesma palavra, e existe várias linhas de interpretação, e isso confunde a mente de muitas pessoas, né? Como tem confundido ao longo dos anos, das eras, do tempo. E tem pessoas que nem vai mais para a igreja, porque já ouviu a doutrina de igreja B, de igreja C, de igreja A, e percebe que as doutrinas ali que estão sendo ensinadas, elas são diferentes uma da outra, e a palavra é a mesma, né? Mas mesmo assim, você que tem essa visão e que vive isso, tenha em mente isso. A mensagem central é a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aqueles que têm fé, eles se desviam das coisas do mundo, né? E tem uma vida de comunhão, tem um relacionamento com Deus, através da oração, da consagração e da leitura da palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Eu quero ler aqui no livro de Ezequiel. É um texto bem complexo, mas vou ler aqui dar o meu parecer, a visão, o entendimento que eu tenho dessa passagem. Ezequiel, né, tem que falar um pouco dos anjos, como eu já falei anteriormente, para a gente compreender melhor sobre o engano de Satanás. Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 11 está escrito: E veio mais a minha palavra do Senhor dizendo, versículo 1 de Ezequiel 28 em diante, verso 12: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Isso é o versículo 12. O versículo 13 segue dizendo: Estava no Éden jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a zafira, o caboclo, a esmeralda, o ouro. A obra de teus tambores e de teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foste preparado. Verso 14. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas. Vamos procurar entender esses versículos que está se referindo ao rei de Tiro, mas diretamente se referindo
ao próprio Satanás, o príncipe das trevas que atua desde o princípio. Como nós vemos também uma referência ao rei da Pérsia, mas está se tratando ali desse príncipe Satanás, né, que ele está influenciando o mundo inteiro com os seus ensinos, com o seu engano, com o propósito de matar, destruir, né, roubar, tirar aquilo que é mais precioso do ser humano, que é a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esse tema ele é um tema muito discutido, você vai ver várias interpretações, né, cada um tem uma visão diferente, né, certamente algumas pessoas não vão discordar da visão que eu tenho em relação a esse tema. Quando eu observo aqui, no versículo 13, estava no Éden, jardim de Deus. Eu vejo aqui Deus já voltando lá para Gênesis, né, quando o Senhor cria ali o Éden, depois que criou o mundo, tudo que fez, criou, trouxe à existência, né, tudo que nós temos hoje, e logo depois ele criou o Éden, né, um lugar do lado do norte, um ponto, um lugar ali específico, e ali ele colocou o homem, né, para lavrar e guardar a terra. Então eu vejo isso aqui, estava no Éden, jardim de Deus. Onde estava? Estava no Éden, que é o jardim de Deus. Toda a pedra preciosa da tua cobertura, a sardônica, a topázia, aqui nós vemos aqui vários tipos de pedra preciosa. Entre elas, a primeira aqui é a sardônica. Nós temos ouro e mais outros tipos de pedra. Eu vejo aqui também Deus apontando para o Éden. E eu quero ir lá com os irmãos. Vamos em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Eu quero ler aqui o versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E nós lemos lá, estava no Éden, jardim de Deus, o versículo 13. Né? Então eu vejo Deus apontando aqui para o princípio, né? Onde estava, a geografia, o lugar, onde estava no Éden, jardim de Deus. E as pedras preciosas, quando ele fala ali as pedras preciosas, e a primeira delas é sardônica, eu vejo nesta visão aqui dentro da Bíblia, claro, que está escrito assim no capítulo 2, versículo 10, e saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, se tornava em 4 braços. Verso 11, o nome do primeiro era Pison, este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. Verso 12, e o ouro dessa terra é bom, ali há o bedélio, que é outro tipo de pedra preciosa, e a pedra sardônica. Aqui está a pedra sardônica. E nós vemos também essa pedra sardônica ali no versículo 14, né, no versículo 13. Né, toda a cobertura, ali eu vejo que o Senhor está falando, toda a cobertura daquilo que estava no jardim do Éden, de pedras preciosas. Amém? Eu tenho esta visão. Então nós vemos aqui o jardim do Éden, lá Deus está mencionando também, estava no jardim do Éden, né? No Éden, jardim de Deus. Cobertura do jardim, todo tipo de pedra preciosa, como está mencionando aqui, que dentro no rio, que saía de dentro do jardim para regar o jardim, tinha ouro, tinha pedra sardônica, né? E nós vemos lá que lá tem mais um acréscimo de pedras, que aqui não acrescenta, mas nós vemos ali uma ampliação, né? Mostrando que muito mais pedra tinha aqui. Imagino eu, tudo perfeito, né? Toda a criação de Deus. Nós vamos continuar no próximo vídeo. Amém?